Olá, gente! Agora vamos fazer uma breve revisão de polinômios. O que é um polinômio? Vejam aqui essa expressão: 4x3 mais x2 menos x mais 6. Bom, um polinômio é uma expressão que terá coeficientes, esses terminhos aqui, 4, 1, menos 1 e 6. Esse coeficiente pode ser real ou pode ser complexo. Geralmente, no ensino médio, a gente trata só de coeficientes reais. Um polinômio deve ter variável, no caso aqui é um polinômio na variável x. Um polinômio deve ter os expoentes das variáveis, no caso aqui expoente 2, expoente 3. E um polinômio pode ter termo independente, é o termo que o x tem expoente 0, o termo que não depende do x. Um polinômio, o grau do mesmo é determinado pelo menor grau daquela variável aqui, no caso, desculpa, o maior grau seria x ao cubo, no caso um polinômio seria do terceiro grau. Valor do polinômio. Exemplo aqui, nesta expressão, se eu atribuir para x o valor 2, teremos x ao cubo mais x2 menos x mais 1. Ao colocar o valor 2 aqui, obteremos o resultado 9. Significa que o valor do polinômio para x igual a 2 é 9. Raiz do polinômio. Neste mesmo polinômio, se atribuirmos para x o valor 1, observaremos que o resultado dessa expressão ficará igual a 0. Quando o valor de x é atribuído a algum valor e o resultado é 0, é porque aquele valor x seria a raiz do polinômio. Nesse nosso caso, o 1 será certamente uma raiz desse polinômio. Podemos constatar também se 1 é raiz, só vale para o 1 neste caso, se a soma desses coeficientes for 0. 1 mais 1, 2, menos 1, menos 1, menos 2. Neste caso, portanto, 1 é raiz do polinômio. Divisão de polinômio. Vejamos aqui dois métodos, um de caráter mais geral, que chama-se método das chaves. Temos aqui um polinômio do terceiro grau, completo, x3 menos 7x2 mais 2x mais 5, dividido por um outro polinômio do segundo grau, 3x2 menos 5x mais 3. Antes de fazê-lo, já sabemos, terceiro grau dividido por segundo, basta observar apenas os graus maiores. X3 por x2 dá x. Então, o polinômio resultante, que é o quociente, será um polinômio do primeiro grau. Como proceder à divisão? Dividimos o valor maior, 6 do número, 6 por 3 dá 2, x3 por x2 dá x. 2x vezes 3 dá 6x, subtraindo menos 6x. 2x vezes menos 5x dá menos 10x2, subtraindo mais 10x2. 2x vezes 3x2 dá 6x3, subtraindo menos 6x3. Simplificando aqui, fazendo a subtração, 10x2 menos 7, x2, 3x2 menos 4x mais 5. Para ou continua? Continua, porque se o expoente aqui ainda é igual, é porque é um dividendo ainda parcial. 3x2 por 3x2 vai dar 1. Continuando aquele mesmo procedimento. 1 vezes 3 é 3, subtraindo menos 3. 1 vezes menos 5, subtraindo mais 5. 1 vezes 3x2 vai dar menos 3x2 na subtração. Simplificando, teremos como resultado x mais 2, né? E como quociente 2x mais 1. Então, conclusão, dividendo, divisor, quociente 2x mais 1, e o resto é um resto do primeiro grau, que é o máximo, o grau aqui, se aqui é segundo, o resto no máximo seria do primeiro. Então, resto x mais 2, quociente 2x mais 1. Um outro método, que é bem interessante, porém ele tem suas restrições. Ele serve quando eu estou dividindo um polinômio por polinômios do primeiro grau. Nesse caso aqui, um do terceiro grau por um outro do primeiro. Coloco x menos 2, coloco 2 aqui e coloco todos os coeficientes. 1, menos 1, 2, menos 5. Veja que se ele fosse incompleto, no seu lugar eu colocaria 0 aqui no x2, por exemplo. E como proceder? Eu baixo esse coeficiente 1 e procedo à multiplicação. 1 vezes 2 é 2, somado com o próximo termo, menos 1 dá 1. Continuando, 2 vezes 1, 2, somado com 2 dá 4. Ainda continuando, 2 vezes 4, 8, somado com menos 5 dá 3.
O que, desta forma, concluímos que era um terceiro grau dividido por primeiro, vai ter um quociente do segundo grau, ó, 1x2 mais 1x mais 4. E temos diretamente o resto aqui igual a 3. Caso esse resto desse zero, significaria o quê? Que esse 2 seria, então, uma raiz deste polinômio do terceiro grau. Teorema do resto se baseia naquela expressão dividendo, divisor, quociente e resto. Se o P de x fosse o dividendo, né? X menos A fosse o divisor, Q de x é o quociente e aqui o resto. Expressando assim, a gente quer o resto. Se eu quero o resto, eu posso aplicar o P de A aqui. Por quê? Para tornar essa parte aqui igual a zero. A menos A dá zero, então P de A daria diretamente o resto. P de A é o resto. Então, desta forma, eu não tenho que efetuar a divisão da forma tradicional pelo método das chaves, por exemplo. Eu, sem ter que executar a divisão, eu faço direto já quem é o resto. No caso aqui, o resto seria P de A. Teorema de D'Alembert. Seja uma constante qualquer, um polinômio P de x é divisível por x menos A, somente se A é a raiz deste polinômio. Seja A uma constante qualquer. Exemplo, um polinômio do terceiro grau aqui completinho. Será que ele é divisível por x menos 1? Ou eu procederia o método do algoritmo de Brillo-Ruffini e constataria se o resto é zero, ou aplicando diretamente aqui o P de 1, pelo teorema do resto. P de 1, que dá igual a zero. Então, se P de 1 é o resto e o resto for zero, né, é porque 1 será uma raiz. Então, D'Alembert é como se fosse uma consequência do próprio teorema do resto. Teorema fundamental da álgebra. Toda equação polinomial de grau n maior ou igual a 1 admitirá pelo menos uma raiz complexa. O mais importante são as suas consequências desse teorema. Veja, teorema da decomposição. Todo polinômio pode ser decomposto nesse formato aqui, ó, onde a n seria o coeficiente do maior grau, 3x3. Então, seria 3 aqui no AN. E aqui x menos R1, x menos R2, x menos R3 e assim por diante. Onde R1, R2, R3, Rn são as raízes do polinômio. Lembrando que a gente já viu antes, se ele é do terceiro grau, terá 3 raízes, do quarto grau 4 e assim por diante. Outra consequência, toda equação polinomial de grau maior ou igual a 1 admitirá n e somente n raízes complexas, não necessariamente distintas entre si. Significa o quê? Um polinômio, se é do terceiro grau, obrigatoriamente 3 raízes. Podem ser todas iguais ou algumas diferentes das outras. Todas reais ou uma ou outra imaginária. Ok? Então, o grau do polinômio determina a quantidade de raízes que o mesmo possui. Outra, raízes imaginárias. Seja uma equação polinomial de coeficientes reais, se ela admitir o número complexo como sua raiz, ele admitirá obrigatoriamente também o seu conjugado. O que é conjugado? É o número complexo trocando-se o sinal da parte imaginária. Se o complexo fosse 1 mais 2i, o seu conjugado seria 1 menos 2i. Consequências. Seja o número imaginário z, né? Se o número imaginário z é raiz de multiplicidade k de uma equação polinomial de coeficientes reais, então o seu conjugado também terá multiplicidade k desta mesma equação. Multiplicidade quer dizer quantas vezes uma raiz é raiz daquele polinômio, né? Seria se a raiz é dupla, se é tripla, tá certo? E assim por diante. Então, por exemplo, se 1 mais i for uma raiz dupla de um polinômio de coeficientes reais, o seu conjugado 1 menos i também será raiz dupla desse mesmo polinômio. Um exemplo aqui, x2 mais 1 igual a 0. Extraindo as raízes, teríamos x igual a mais ou menos 1. Vejam que o mais i e o seu conjugado menos i. Outra consequência disto aí é o seguinte, né, que o número de raízes imaginárias de uma equação polinomial de coeficientes reais será necessariamente par. Por quê? Se um complexo for raiz, o seu conjugado também o será. Exemplo, 3 mais i é raiz, 3 menos i também o será. Outra consequência, se uma equação polinomial de coeficientes reais tem grau ímpar, obrigatoriamente essa equação admitirá pelo menos uma raiz real. Vejamos, uma equação do terceiro grau de coeficientes reais, então se uma raiz complexa for a sua imaginária também vai ser, né? Seu conjugado também vai ser 1 mais i
é raiz 1 menos i, também será. E já temos duas. Como é do grau ímpar, a terceira raiz obrigatoriamente será uma raiz real. Isso vale para terceiro, quinto, qualquer grau ímpar que venha a ter o meu polinômio. Relações de Girard são relações que ajudam a determinar a raiz. A gente já fazia muito isso no segundo grau, né? Seja um polinômio aqui, ó. Se ele é do segundo grau, ele tem duas raízes. Então, a soma das raízes menos b sobre a, produto das raízes c sobre a. É uma forma de ajudar a determinar as raízes. Polinômio, se ele fosse do terceiro grau, exemplo este aqui, então eu teria três raízes. A soma das três menos b sobre a. O produto das mesmas, 2 a 2, R1, R2, R1, R3, R2, R3, c sobre a. O produto das três menos d sobre a. Desta forma, vimos uma breve revisão sobre polinômios. Até uma próxima e um grande abraço.